Olá! Conforme falamos ontem, voltei na hora do almoço, 10 minutinhos. Quem estiver almoçando ou fazendo digestão por aí, são 10 minutinhos mesmo pra gente conversar. Ontem vieram muitas mensagens dizendo que a conversa ajudou de algum modo, ou trouxe informações que ajudaram a pensar. Que bom! E aí eu resolvi fazer hoje de novo, rapidinho. Vou até cronometrar, olha, agora é 1h25. Eu tô olhando aqui, vou mostrar pra vocês, tô com o computador aqui, ó, grandão. Então eu vou no máximo até 1h35, tá bom? Vamos chegando, que eu quero contar pra vocês hoje. A gente vai continuar falando do parecer 50 do CNE, o Conselho Nacional de Educação, que está aguardando homologação do Ministério da Educação. Mas já tem sido amplamente divulgado nas redes, nos sistemas de educação país afora, né? E acho que talvez a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para a mudança de narrativa. 2 semanas atrás, quando esse parecer passou pela última instância lá no CNE, as pessoas disseram: vamos divulgar, é uma vitória da comunidade autista, vamos divulgar, sendo que lá no cabeçalho do documento estava escrito aguardando a homologação. Aliás, ainda está escrito aguardando a homologação. Porque depois que passa pela última instância do CNE, isso segue para o Ministério da Educação para que seja ou não homologado a partir da análise que o Ministério da Educação fará. Só que naquela ocasião, 2 semanas atrás, as pessoas que elaboraram esse parecer, e inclusive o próprio presidente do CNE, diziam que ele é um parecer orientativo, de fato é isso, e que, portanto, ele não precisava ser homologado, ele já estava vigente e era para a gente usar como instrumento de reivindicação nas escolas. E isso começou a ser bastante divulgado. Eu fui tendo notícias de gestores e professores da educação pública, da educação básica pública do Brasil afora, dizendo que já tinha uma série de seminários para falar sobre esse parecer, ainda sem homologação. E nas redes sociais essa era a conversa: não, ele é um parecer orientativo, ele não precisa de homologação. Daí na semana passada, o grupo foi a uma reunião no MEC, agendada por uma deputada federal, com o apoio de uma deputada estadual, né? Foram lá, fizeram a reunião e a pressão era para homologação. Então eu fiquei pensando que mudou alguma coisa aí, né? Talvez na estratégia deles, porque não precisava homologar e agora é uma pressão gigante para homologar, então precisa de homologar. É isso? Entende? Assim, eu fiquei pensativa. O que fez mudar de ideia? Não precisava, era só orientativo. Pois bem, ele continua aguardando a homologação, mas eu queria também chamar a atenção para um segundo fato, que usando uma ferramenta de busca de projetos de lei que estão ou tramitando ou até já foram concluídos, eu encontrei 32 projetos de lei que transitam Brasil afora, propondo a implementação de aba nas escolas por meio do assistente terapêutico. 32 projetos de lei, Brasil afora, com pessoas tanto da direita quanto da esquerda, deputados da direita e da esquerda, tá? Não escolhe espectro político não, porque afinal, como parafraseando Sueli Carneiro, né, que dizia: entre a esquerda e a direita eu continuo preta, do ponto de vista da deficiência isso também vale. Entre a esquerda e a direita, o capacitismo opera porque a falta de letramento é muito grande. O desconhecimento dos conceitos da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, do modelo social da deficiência, é absurdo. Isso leva as pessoas a buscarem esses projetos de lei aí Brasil afora. Gente, tô vendo que Talíria Petroni entrou aqui. Um beijo! Foi muito importante a presença dela na reunião que fizemos na semana passada com o ministro. Então, voltando aqui na discussão, não quero me passar no tempo. Então, primeiro, antes não precisava de homologar e agora a pressão é para homologar. Segundo, mais de 30 projetos de lei tramitando Brasil afora, nos diferentes espectros políticos, propostos pelos diferentes espectros políticos,
para a implementação de aba na escola. Se a gente buscar implementação de aba no SUS, isso vai ainda mais, né? São ainda mais, ainda existem mais projetos de lei ainda. E isso então vai dando indícios pra gente do que tá em jogo nessa história. Voltou? Voltou, que bom. Desculpa, gente, acho que entrou uma ligação e aí travou. Esqueci de bloquear. Eu queria dizer o seguinte, eu fiz algumas informações, hoje eu escolhi, além dessa que falei, já mais duas pra gente pensar. A primeira é que eu dei uma pesquisa e a palavra comportamento aparece 76 vezes no documento do CNE. 76 vezes a palavra comportamento. Isso é um indicativo da abordagem que se pretende com esse documento, certo? 76 vezes a palavra do comportamento num documento que se pretende orientativo para o sistema educacional. Daí, quando a gente vai lá para a página 55, 5 páginas antes do fim do documento, 5 páginas, a gente já está lá na página 55, o documento tem 60 páginas. Na página 55, há uma proposta de carga horária para a formação do que aqui eles estão chamando de acompanhante especializado. Mas veja, gente, a gente não pode ser ingênuo, né? É o mesmo grupo que articula os projetos de lei, né, que tenta incidir junto aos deputados, é o que está articulando aqui também junto ao CNE, é o mesmo grupo. Então, eles foram mudando a forma de dizer, certo? Eles já não colocam mais assistente terapêutico, porque isso gerou muita polêmica, então eles buscaram a palavra acompanhante especializado, porque é assim que aparece na Lei Brasileira de Inclusão, né, no Estatuto dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E então mudaram a nomenclatura, que é acompanhante especializado, e eles estão agora falando aqui na página 55, assim, ó, assim sugerimos nesse relatório técnico que os processos de formação básicos para o acompanhante especializado em transtorno do espectro autista devem ter, no mínimo, os seguintes conteúdos. Então, ele faz uma sugestão de ementa para a formação dos acompanhantes especializados específicos ali, exclusivos do estudante autista, certo? Lembrando que a gente conversou ontem, acompanhante especializado no campo da educação. Tá travando, gente? Vocês estão me vendo? Tá travando? Eu tô vendo alguém dizer que tá travando. Vocês estão me vendo aí? Travando? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Vamos ver se melhora agora. Me falem se melhorou, tá bom? Por favor. Tá travando bastante. Melhorou? Obrigada, Paulo Foque. Melhorou. Obrigada, Sônia. Ótimo. Obrigada, gente. Quanta gente boa aqui. Obrigada. Beleza, então deixa eu explicar. Lá, então, na página 55, eu vou fazer um resgate que eu não sei se travou muito, mas eu estava dizendo que eles mudaram a forma de dizer, estavam falando, então, em assistente terapêutico. Os mais de 30 projetos de lei que tramitam hoje falam em assistente terapêutico para implementar aba nas escolas, tá? E aí, aqui nesse parecer do CNE, eles já não usam a palavra assistente terapêutico, porque isso vem sendo bastante polemizado, né, debatido. Então, eles usam a palavra acompanhante especializado, porque essa é a nomenclatura que está prevista no Estatuto dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou na Lei Brasileira de Inclusão, que é a mesma coisa. Então, lá está previsto acompanhante especializado. E aí, ele vai propor aqui um processo de formação básico para acompanhante especializado em transtorno do espectro autista. Vejam, é uma formação com base em diagnóstico dentro da escola. Aqui a gente já pode fazer uma problematização. E aí vem a proposta de formação. Primeiro, introdução ao transtorno do espectro autista. 1. Conhecer as principais características. 2. Conhecer os marcos legais sobre o transtorno do espectro autista e a função de apoio escolar. 3.
conhecer os princípios básicos do desenvolvimento e comportamento humano. Aqui a gente já vê uma pista de que princípios básicos do desenvolvimento e do comportamento humano já tem como pano de fundo a ideia de um padrão de desenvolvimento que deve ser seguido. E a ideia é que, portanto, esse grupo desvia do padrão, né? E aí vem o item 4. De novo, gente, na página 55, faltando 5 páginas para acabar o documento, ele traz uma ementa para o acompanhante especializado, que na política de educação inclusiva já está previsto com o nome de profissional de apoio, e ele traz uma ementa focada no autismo, focada no diagnóstico, focado naquilo que está descrito no DSM como diagnóstico, como autismo, para professores. A gente está falando aqui de escola, tá? Não é abordagem clínica, em tese, né? A proposta é para a escola. E aí ele diz aqui o item 4 da introdução ao espectro autista: conhecer as práticas baseadas em evidência para o ensino de pessoas com transtorno do espectro autista. Opa, achamos, não é mesmo? Para bom entendedor, meia palavra basta. Se a gente olhar quem propõe o documento, se a gente olhar o histórico de polêmicas e debates que vem quando vem, conhecer as práticas baseadas em evidência para o ensino de pessoas do transtorno do espectro autista dentro de um escopo de ementa, a gente já sabe o que está sendo pensado aqui. Eu poderia trollar e dizer, bom, pedagogia também é uma prática baseada em evidência, não é mesmo? Mas eu sei o que eles querem dizer aqui e eu acho que vocês também sabem. E detalhe, um mínimo de 80 horas anuais para formação desses profissionais, tá? Aí a gente fica pensando, né? As pessoas que vão... Se isso passa e é implementado em toda a rede do Brasil inteiro, né? 80 horas por semana para formar todos os acompanhantes especializados Brasil afora, e aí a ideia é que cada estudante autista tem um acompanhante especializado. Fico pensando quantos adultos vão ter dentro da sala de aula, né? Porque cada estudante autista é um acompanhante especializado formado nas práticas. Formado nas práticas baseadas em evidências, 80 horas anuais. Puxa, temos um mercado aqui. Se a gente juntar isso com um conjunto de pessoas que têm feito a defesa, que são pessoas donas de clínicas, que são pessoas que botam ali um story ou uma postagem falando sobre a sua abordagem, no outro uma foto com o MEC atrás, escrito que passou um parecer orientativo, a gente vai fazendo relação de quais são os interesses aqui. Então, gente, é sutil, não está explícito. Isso vai aparecer na página 55, porque muito antes disso tem toda uma ladainha aqui de tudo que já está previsto hoje na política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, né? Na Lei Brasileira de Inclusão. Então a gente vai concordando, aí de repente a gente acha a pegadinha. E a segunda pegadinha... Sua fala atrapalha muito os interesses daqueles que fazem da educação especial um negócio, por isso sua fala é tão necessária. Obrigada, Edu. A nossa, né? A sua também. E a segunda pegadinha é que diz do apoio multidisciplinar. Deixa eu voltar aqui que tá um pouquinho antes. Não, inclusive, desculpa, antes disso, umas páginas antes, na página 53, 2 páginas antes, tá escrito assim, olha, o acompanhante especializado, também é ponto essencial considerar a possibilidade da atuação do acompanhante especializado em auxiliar no ensino de habilidades, ponderando que nesse caso, e diferentemente do apoio escolar, que já é o profissional de apoio previsto, então aqui ele faz a diferenciação, cuja restrição à atuação em atividades educacionais possui um indicativo na nota técnica. De fato, o profissional de apoio não é professor, mas aqui ele está dizendo que, ele está reivindicando que o acompanhante especializado poderá avançar no auxílio das questões pedagógicas. Um acompanhante especializado, formado em práticas baseadas em evidências, 80 horas anuais, pode avançar no auxílio às questões pedagógicas. É isso que está posto aqui. E mais em cima ele amarra mais um pouco quando ele fala das equipes multidisciplinares atuando na escola, que também já era um princípio da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Porém,
a gente pensa na intersetorialidade no território, certo? SUS, SUAS e escola pública atuando juntos, não dentro da escola. Então aqui tem outra pegadinha, certo? Então, só para esclarecer de onde surgiu, a gente não fala isso, bom, a gente aqui sabe interpretar texto, e eu acho que quem está aqui assistindo também sabe, e a gente sabe identificar quando as coisas são colocadas de maneira a levar a uma decisão sem que a gente tenha exatamente percebido, né? Só ver aqui uns comentários para já encerrar. Pronto, abriu-se um mercado de negócio sobre autismo, exatamente, Paulo Foque, já tá ligado nisso há mais tempo. Agora tu vai falir o mercado de AT, 80 horas anuais, exatamente, Mariana, quebrando o mercado. Quem me dera, né, gente, a gente tivesse esse poder, mas vamos entendendo aqui, né? O bonito é verdade, gente, que se xingava por trás, se amando por um bem maior. Eu não entendi. Não entendi, mas enfim, fico pensando nas escolas mais longe. Pois é. Aí você coloca o dinheiro público nisso, para financiar isso no Brasil inteiro, sendo implementado dessa forma, tá certo? Então, só para ficar explicitado, recomendo, quem não leu e tem possibilidade de ler em inglês, existe um artigo de uma autora chamada Alicia Broderick, que chama O Complexo Industrial do Autismo, o título é em inglês, obviamente. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar aí por direct, envio para vocês darem uma olhada, porque ela relata esse movimento que já aconteceu nos Estados Unidos. Ele já aconteceu lá. E ela está relatando exatamente os mesmos passos que a gente está seguindo aqui. Uma informação adicional para a gente fechar e jogar a bomba é que algumas pessoas que estão fazendo essa defesa são filiadas ao CBI of Miami, que é uma rede que forma as pessoas em análise comportamental, especificamente ABA. Ou seja, o modelo estadunidense realmente tem uma relação bastante próxima com esse decreto. Beijo, gente! Bom restinho de almoço. Tchau, tchau!